Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem para hoje é Gálatas capítulo 6, versículo 5, que diz assim: porque cada qual levará a sua própria carga. E no versículo 14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu achei bem interessante, irmãos, porque aqui diz no versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Cada um de nós tem. É como se fosse assim, o Senhor coloca nós numa posição de autoridade, porque nós temos autoridade no reino de Deus. E nós temos que tomar uma posição no reino de Deus. E cada um de nós tem a sua carga. Eu lembro quando eu queria muito e desejava ser uma pastora, eu falei com a minha pastora, que no tempo era bem novinha, e eu tinha uma pastora, e ela disse bem assim: olha, gostei do que você deseja, do que você quer, mas escute bem o que eu vou falar para você. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto mais o Senhor nos dá, mais Ele nos cobra. Se você tem um desejo de trabalhar na obra, se você tem um desejo de ser uma pastora, que sabe, uma missionária, e você quer mesmo se envolver com o ministério, acontece isso daqui que está escrito aqui: mas longe de mim que esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós temos que ficar crucificado para esse mundo. O que significa isso? Em Romanos 12 diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que significa isso? É uma entrega, uma renúncia. Nós temos que renunciar a nossa carne, renunciar ao nosso ego, renunciar ao nosso eu, nossa vontade, nosso querer. E nós temos que fazer a oração que Jesus fez. Jesus falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. A vontade de Deus é que tem que prevalecer nas nossas vidas. É a vontade de Deus que cada dia mais tem que ser cumprida na nossa vida. A vontade dele, o querer dele. Mas não é o que acontece. O que acontece é que nós queremos que Deus venha fazer aquilo que está dentro do nosso coração. Primeiro fazemos nossos planos, primeiro queremos que Deus realize os nossos sonhos, nossos projetos, e depois então pedimos para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não, Deus não quer isso. Deus quer que eu e você, nós venha cumprir o desejo e a vontade do Senhor Jesus. A vontade do Senhor Jesus tem que ser cumprida na minha vida e na tua vida. Mas para que isso aconteça, tem uma vírgula, tem um porém. E aqui está bem claro, diz assim, ó: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando nós ficamos crucificados para o mundo, quando o mundanismo não está mais no nosso coração, porque a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, não podemos amar as coisas desse mundo, nós temos que estar crucificados com Cristo, crucificado. E aqui diz aqui, ó: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quem que pode dizer essa frase? Quem, nos dias de hoje, pode dizer essa frase? Eu estou crucificada com Cristo. Não amo mais o mundo. Não amo mais a concupiscência da carne. Não quero mais cumprir os desejos carnais, as paixões terrenas. Não quero mais fazer a minha vontade, o meu querer.
mas eu quero viver para o Senhor, eu quero cumprir a vontade do meu Pai. Quem que consegue falar isso e viver isso nos dias de hoje? Porque nos dias de hoje, irmãos, as pessoas estão muito centradas em si mesmas. São amantes de si mesmo. As pessoas se amam e querem fazer a sua própria vontade, querem realizar os seus desejos, querem se regozijar, querem viver assim, olhando para as coisas desse mundo. Mas Deus não quer que você viva assim. Porque quando você nasceu, a Bíblia diz em Salmo 139, diz assim: quando ainda estava informe, no ventre da minha mãe, o Senhor já fazia menção do meu nome. E já está tudo escrito no livro dele. Está escrito no livro do Senhor. Tudo aquilo que nós íamos passar. Jesus já sabe o futuro. Jesus já planejou algo lindo, maravilhoso para mim e para você. Mas se nós almejamos fazer a vontade dele, nós temos que crucificar o nosso eu, ficar crucificado com Cristo, deixando de lado as paixões do mundo, deixando de lado a nossa vontade, o nosso querer, e nos entregando. É uma renúncia, corpo, alma e espírito. Mas pastora, para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Não depende de Deus, depende de você. Depende de você, é a tua atitude. É você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando o anjo Gabriel veio falar com Maria, que se tornou a mãe de Jesus, era uma moça ainda virgem, uma moça nova, e o anjo veio e falou que ela ia ter um filho e que esse ia ser o Salvador do mundo. Aí ela disse bem assim: mas como que isso vai acontecer? Não tenho tido contato com varão nenhum. Aí ele falou bem assim, o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo ali te envolverá. E ali ela concebeu através do mistério e do milagre que o Espírito Santo fez na vida dela, e ela concebeu o Senhor Jesus, e ali ela conseguiu engravidar. E ela teve um filho. E esse filho realmente foi o que salvou o mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, mas para que isso acontecesse, o anjo veio falar com ela. E ela, sabe qual foi a resposta dela? Ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade e o teu querer. Então, irmãos, e o plano de Deus pôde acontecer na vida dela, porque ela disse: eis-me aqui, Senhor. Deus tem um plano, Deus, quem sabe, tem um chamado na minha vida e na tua vida, mas tem que ter um eis-me aqui, Senhor. Tem que ter um Senhor, assim você tem que dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero fazer a minha vontade. Então, para concluir essa mensagem, irmãos, eu quero deixar aqui um conselho. Se você tem vontade de fazer a obra de Deus, se você tem esse desejo no teu coração, não depende de Deus. O chamado você tem. Deus já se trouxe aqui. Ele já tem a vontade dele. Está tudo planejado para você. Mas ele não vai te forçar. Ele não vai te forçar. Você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ele vai fazer. Não depende de Deus, depende de você. Tome uma decisão hoje. Saia do conformismo, abandone as coisas desse mundo, o apego às coisas dessa terra e se entregue ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama. Aperte o sininho de notificações e também se inscreva. É muito importante que você se inscreva no canal. Se você gostou, passe para as pessoas que você gosta. Então vamos fazer a oração final? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor, Pai, venha nos dar força para nós dizer: eis-me aqui, Senhor. Não é todos que conseguem dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas se nós temos esse desejo de cumprir, Senhor, a tarefa e a missão ao qual nós fomos chamados, nós temos que crucificar mesmo o nosso eu, a nossa carne. Temos que ficar crucificado contigo, Senhor, e abandonar os desejos da vontade, da carne desse mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre.
Amém, Jesus. Glória a Deus.